favor do Divino Mestre, permaneça entre nós e nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Aqueles irmãos que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, acolhidos. Qualquer dúvida ou necessidade, estamos aqui à disposição ao final da nossa reunião para esclarecer. E para darmos início à leitura e explanação do Evangelho, convidamos a Carla Corica. Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com a gente nessa noite, que possamos estar tranquilos e retornarmos melhor ainda de quando nós chegamos aqui nesse momento. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, Amai vossos inimigos, os itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. Nós sabemos, né, meus irmãos, que existem inimigos encarnados e os desencarnados, que esses encarnados vão além da existência, vão para a nossa vida futura. Lá eles nos enchem de ódio, cheio de ódio, vêm ser os nossos obsessores. Mas também é muito bom passarmos por isso, porque nós temos o prazer, a vontade e a caridade de se livrar, de amar a eles como nós amamos os nossos amigos. Eu sei que não é difícil, é difícil amar os nossos inimigos, pois está sendo difícil a gente amar a gente própria ultimamente, né, com as questões que está tendo por aí. Imagina os inimigos. Mas como diz a máxima de Jesus, amai os vossos inimigos, dando-lhe amor, perdão e a caridade. Não há obsessor nenhum que não caia nesses amores. Com certeza, de um jeito ou de outro, ele vai voltar a ser nossos amigos, quem sabe até nos ajudar do plano espiritual. Então, fica sempre a máxima. Existem os inimigos encarnados e desencarnados, e por isso precisamos orar para os dois, levando o nosso perdão, o nosso amor e a nossa caridade. E que possamos sempre ficar em paz. E nesses minutos, também nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai pelos amigos, pelos inimigos, que nesses instantes, Senhor, possa cair sobre nós uma chuva de bênção, dando a nós toda a força, toda a coragem para superarmos os nossos obstáculos aqui na Terra. Mestre amado, esteja sempre conosco, e que possamos, Pai, sair daqui melhores que entramos. Que a nossa palestrante toque o nosso coração, toque a nossa alma. Que possamos estar sempre de mãos abertas ao amor e à caridade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Meus irmãos, e passando para o nosso tema da palestra e do estudo da noite de hoje, nós convidamos a Joelma Tanus, e o tema é Progresso, tal é a lei. Joelma, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Acho que vai dar certo.
Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós e que possamos todos juntos, no decorrer dessa noite, cumprirmos esse trabalho que nós temos aí, a responsabilidade de fazer. E quando eu digo todos nós, estou me referindo a todos nós encarnados aqui, aos nossos irmãos desencarnados e nos direcionando também à espiritualidade benfeitora, aos dirigentes aí que coordenam a nossa casa, porque sabemos que além da nossa direção terrena, encarnada, nós também contamos com todo este apoio e direcionamento do alto. E para a gente começar a falar do nosso tema da noite, que é um tema de interesse comum a todos nós, porque a gente vai falar sobre progresso, e nós temos uma afirmativa e uma correlação muito clara que progresso é igual felicidade. Quanto mais avançamos na direção do progresso, mais felicidade nós experimentamos. Vamos então traçar um cenário, começar traçando aí um paralelo do que nós encontramos, do que nós percebemos. E a gente começa a traçar esse paralelo por várias situações e escolhemos essa foto que representa mais de 800 imagens captadas pelo telescópio Hubble. E aqui nós temos representadas mais de 10 mil galáxias. Nosso olhar às vezes não consegue abarcar tudo que a imagem traz de informação, mas mais de 10 mil galáxias captadas aí ao longo de vários anos que o telescópio Hubble esteve aí explorando esse universo tão amplo e infinito. E o primeiro paralelo para que a gente faça é justamente esse. Nós temos a condição de explorar o universo, temos a condição de lançar sondas, telescópios, nos trazer tantos conhecimentos, essa visão do espaço, do universo, mas às vezes nos esbarramos na comunicação do dia a dia, na conversa com aquele nosso familiar, na conversa com o vizinho, às vezes com o companheiro da casa espírita, às vezes lá no nosso ambiente de trabalho profissional, porque aqui a casa espírita também é nosso ambiente de trabalho. E aí a gente vai percebendo essas dificuldades. Somos capazes de coisas tão grandiosas, mas nas pequenas coisas, nas pequenas palavras trocadas no cotidiano, às vezes encontramos algumas dificuldades. Outras questões, para que a gente possa também analisar, é que a gente prossegue tanto nesse discurso da paz, nós temos símbolo para a paz, temos monumentos para a paz, mas constantemente nós vivemos com a ameaça de que conflitos se tornem guerras, como é a que nós estamos vivendo agora, que todos os noticiários trouxeram no final de semana, com essa ameaça da invasão russa à Ucrânia, em que todos, governantes de 25 países já solicitaram que aqueles desses países se retirem daquele local porque há esse risco do conflito. Mais uma dicotomia. Com a pandemia, outra coisa que nós percebemos é que muito rapidamente professores, e todo o nosso carinho aqui a eles que se encontram, precisaram se adaptar, desenvolver conhecimento, desenvolver habilidades, competências novas para migrar ali para suas aulas online. Que desafio, gente? Para todos nós, para o trabalho, enfim. Mas qual foi o cenário encontrado? Mesmo com todo esse trabalho, preparação das escolas, dos professores, muitos alunos não conseguiam acompanhar as aulas, dada a desigualdade social. Porque não tinha o aparelho celular, ou o aparelho celular era ali um instrumento de trabalho da família, porque não tinha o acesso à internet. Ainda falando sobre a educação, nós temos tanto avanço, tantos cursos, tantos livros, a gente tem curso que nos ensina sobre gestão do tempo, produtividade, sobre criatividade, para quem está à frente com 2 pessoas e equipes. Existem cursos específicos para desenvolvimento de habilidades gerenciais. A gente tem curso no nível técnico superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Não falta instrução, acesso a conhecimento. Mas o que a gente vê no dia a dia? Muitas vezes a gente vê no dia a dia a pessoa que avança a faixa de pedestre quando tem alguém atravessando. Nós vemos ali um diálogo acontecendo e alguém que interrompe aquele diálogo, ou que não espera a sua vez para falar, ou que está ali naquela conversa, mas simplesmente não ouvindo ou direcionando a atenção, esperando o seu momento de falar, de colocar a sua visão, a sua convicção. Olha que dicotomia, Nós temos aí a facilidade de construir edifícios de quase 1 quilômetro de altura, 828 metros, o prédio mais alto que está em Dubai, 160 andares.
mas nós não conseguimos edificar a fraternidade entre nós. Nós vemos ainda muito preconceito, muita cisão, muita perseguição, muita discriminação. E a gente desenvolveu aí, né, algo maravilhoso, o aço. O aço que dá eficiência, que dá estabilidade para as construções. Mas ainda não conseguimos desenvolver a nossa estabilidade emocional. Diante de uma posição diferente, de uma ideia diferente da nossa, nós baqueamos. Diante de uma crítica, também. Diante da indiferença do outro, às vezes diante da ingratidão, nós também não sustentamos a nossa estabilidade emocional. Às vezes nos entregamos à cólera, nos entregamos aí a manifestações exacerbadas de desespero, ou ainda, quando a gente não fez o aprendizado, a gente se confunde e vai pelas aparências, né? De qual é a verdadeira realeza de Jesus, do que representa adentrar no reino dos céus, como nós tivemos a palestra conduzida na semana passada pelo Fabiano, nos deixamos enganar aí pelas aparências e começamos a disputar visibilidade. Queremos ser vistos, queremos ser notados. Começamos então com competições pueris de quem aparece mais, de quem está à frente desse ou daquele trabalho, de quem coordena a reunião da segunda-feira, de quem dá palestra, de quem faz isso, de quem faz aquilo. Embora tenhamos ali, decoradas as questões do Livro dos Espíritos, trechos, a gente até cita, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos perdemos no ciúme, na vaidade, na disputa, na competição, na maledicência. E aí nesse momento a gente fala, nossa, mas que coisa complexa, que contradição que nós temos. Conseguimos fazer tantas coisas, mas em outras nós estamos ainda, talvez engatinhando com tantas dificuldades. E aí o que nós vamos ter é que a doutrina nos traz muito claramente o que acontece. A resposta, nós vamos ter aqui no Livro dos Espíritos, a questão 785, ela vai explorar para nós esse aspecto, nos dizendo o seguinte, é um resumo, um comentário de Kardec, que nós temos duas espécies de progresso. Um progresso intelectual e nós temos também o progresso moral. E aí, se a gente for parar para pensar, a gente vai perceber então essa dicotomia ou essa polaridade. Nós evoluímos muito no desenvolvimento do conhecimento, das ciências, das artes, da cultura, da tecnologia. Nós tivemos um desenvolvimento exponencial. Mas esse desenvolvimento não acompanhou quando a gente fala do progresso moral. E é o restante que está aqui na Terra e nós podemos acompanhar. Significa, então, que eles não marcham juntos. Nós temos, então, essas duas espécies de progresso, mas que nem sempre vão caminhar ali de mãos dadas. Mas a gente vai perceber no decorrer da noite que um puxa o outro, um convida ao outro. E aí a tão esperada felicidade que nós podemos alcançar e desejamos, ela só vai ser efetivamente alcançada quando nós conseguirmos, como espíritos imortais que somos, mas também como sociedade, como humanidade, alcançarmos esses dois progressos, desenvolvermos nesses dois sentidos. E aí agora então fica tudo explicado, por que dessas dicotomias? Porque nem sempre a pessoa mais esclarecida, mais inteligente, é a pessoa mais bondosa. E aqui responde uma outra questão para nós também, Que às vezes fala, mas é espírita, conhece a doutrina e as ações são contrárias. Porque às vezes estamos focando muito esse progresso intelectual, essa aquisição do conhecimento, da instrução, mas não estamos permitindo que esse conhecimento, essa instrução, trabalhe a elevação e a sublimação dos nossos sentimentos. Não alcance o campo das nossas relações, não alcance o campo da convivência. E aí, nesse sentido, fica difícil ser feliz. É necessário, então, que a gente vá avançando. E quando a gente vai, olhando para esse aspecto do avançar, Kardec vai nos trazer claramente no artigo da Revista Espírita, que está aí, em outubro de 1866, os tempos são chegados, ou são chegados os tempos, em que ele vai falar para nós claramente que é inegável o progresso na ciência, na tecnologia, nas artes, que nós alcançamos. Não é possível negar.
Vamos pegar um exemplo que é comum a todos nós aqui? Gente, lavar a louça. Hoje em dia, existe até máquina que lava a louça, não tem? Mas como é que a gente faz para lavar a louça? Grande parte de nós aqui, porque essa não é a realidade de todo mundo ainda, mas nós vamos lá, abrimos a torneira, a aguinha escorre, né? A gente pega lá a bucha que a gente prefere, pode ser a bucha vegetal, aquela outra que tem duas faces, coloridinha, de uma cor, de outra, enfim. A gente usa o detergente, o sabão de barra, enfim. E a gente lava a louça, né? Coloca no escorredor, tem gente que deixa secar natural, tem gente que vai lá e seca e já guarda. E, enfim. Mas vamos pensar alguns anos atrás. Se a gente fosse falar, talvez, com as nossas avós, bisavós, tataravós, como é que era esse processo? Ia lá no rio, né? Tinha que lavar no rio. Ou ir lá no rio, pegar água no balde e levar para casa. Chegava em casa, separava a água que ia beber, a água que ia lavar, né, as vasilhas ali, a louça, tinha que fazer o sabão, e aí começava. Mas precisava de uma caneca ainda para enxaguar. Gente, como é que a gente vai negar que em várias áreas nós tivemos progresso? Até nas coisas mínimas nós tivemos todo esse progresso, todo esse avanço. Mas aí a gente volta então e olha para o ponto que Kardec nos chama a atenção. Alcançamos muito? Sim. Inclusive um bichinho me alcançou aqui, só um minuto. Já voltou a voar. Alcançamos muito, mas ainda há um grande trabalho a ser feito. E esse trabalho é estabelecer aqui na Terra, fazer com que seja seguida uma convivência de caridade, de fraternidade e de solidariedade. E aqui ela extrapola todos os aspectos, porque não é solidariedade dentro daquela nação, não é solidariedade, fraternidade, caridade dentro da nossa casa, dentro do nosso centro espírita, dentro daqueles ambientes. O bichinho quer mesmo ficar comigo. Pera aí. Ele gostou, ele quer estar aqui com a gente, ele queria ver vocês, né? Porque ele podia estar em qualquer lugar, se ele veio parar aqui porque ele queria ver vocês. Então sintam que vocês tiveram aí boas-vindas bem calorosas aqui. E nós vamos então, né, percebendo essa necessidade, mas que ela não se restringe a um ambiente, a uma nação, mas é entre todos os povos. Inclusive as pessoas que professam uma religião diferente da nossa, uma crença diferente da nossa, uma etnia diferente, uma condição de vida, enfim, qualquer que seja a diferença. Essa fraternidade, essa solidariedade, né? E essa fraternidade que deve ser estabelecida, deve romper toda e qualquer barreira. Porque, em verdade, meus irmãos, não há diferença entre nós. Por que não há diferença? Todos nós viemos da mesma origem. Todos nós fomos criados por Deus, partimos do mesmo ponto, do mesmo princípio, que é a simplicidade, a ignorância, e estamos ali nessa grande jornada evolutiva, buscando progredir, intelectual e moralmente. Todos nós estamos nessa busca. Não há essa diferença. A diferença que há entre nós é de quanto tempo nós já estamos caminhando nessa jornada e até que ponto nós já alcançamos. Mas aquela meta, o ponto final da perfeição, da plenitude e da felicidade, todos nós iremos alcançar, mais cedo, mais tarde, enfim. E aqui Kardec vai nos dizer, então, que as coisas como elas estão estabelecidas, as instituições, né, as leis, as regras, os costumes, eles já ofereceram tudo o que tinham, né, para nos oferecer. Insistir nisso agora seria estagnar. É necessário, então, que a gente avance, que a gente dê um novo passo, vivenciando, praticando tudo quanto a caridade cristã nos oferece como referência, nos oferece como modelo e nos incentiva. E faz um alerta também que é necessário que, neste momento, a gente, de alguma forma, né, arranque, que a gente retire todos os vícios que desonram essa humanidade. Principalmente, ele vai dar ênfase no orgulho e no egoísmo, que ele fala que são os espíritos superiores, nos trazem na questão 784, que são aí os maiores entraves ao progresso.
E aí vamos olhar um pouquinho, né, o perigo que nós corremos. Um desenvolvimento intelectual tecnológico tão grande, mas que não tem o acompanhamento, né? Então vamos pensar que o desenvolvimento tecnológico já avançou, mas o desenvolvimento moral ainda, né, não conseguiu acompanhar. O que é que nós vamos ter? As ações muito comandadas por orgulho, por egoísmo. E aí o que é que vai acontecer? Nós teremos golpes cada vez mais sofisticados, mecanismos de corrupção, de roubo, voltados para mentira e para enganar as pessoas, cada vez mais sutis e também mais sofisticados. É urgente que a gente avance para esse próximo passo, que é cuidar do progresso moral. É extremamente necessário. Vamos pensar como é que eram os golpes antigamente. Você tinha que ficar atento com o quê? Quando você estava saindo para a rua, quando você estava voltando para casa, né? Então não podia ir lá no banco pegar dinheiro, porque isso era perigoso, continua sendo perigoso. Mas a gente precisa, né, estar na rua para ser roubado. Dentro das nossas casas, a gente pode ter o nosso perfil do WhatsApp, perfil do Instagram, clonados, né? A gente pode ter ali, né, nossa conta bancária sendo movimentada de uma forma muito inteligente, mas também de uma forma muito inescrupulosa. Mas às vezes pode ser que algo toque essas pessoas. Circulou, né, nas redes sociais, nos noticiários na semana passada, uma pessoa que aplicava golpes utilizando o WhatsApp. Ele aborda então uma senhora fingindo se passar pela neta dela, usando, né, todas essas artimanhas, fotos de perfil, enfim. E aí ali ela começa a conversar como se fosse a neta. E conversando como se fosse a neta, ela conta dos problemas de saúde, enfim, né, tudo que estava acontecendo. E aí então, nesse momento, ele é tocado. E ele assume, fala, olha minha senhora, né, eu ia dar o golpe na senhora mesmo, mas diante de tudo que a senhora me contou, enfim, ali ele foi tocado. Olha que interessante. O progresso pode chegar até nós em qualquer momento. Não estamos dizendo que esse nosso irmão modificou, tomou uma nova resolução de vida, mas olha que interessante. Quando ele deixou a empatia, a compaixão tocar no coração dele, quando ele viu e olhou verdadeiramente a situação daquela senhora, isso mudou. Então, naquele momento, ele teve uma elevação do sentimento. Ele conseguiu olhar para o outro, além de olhar só para si. E aquilo ali, naquele momento, fez a diferença. Vamos torcer e, né, orar para que ele continue nessa resolução, para que efetivamente ele se transforme, ele se modifique e busque outros meios, né, de sobreviver, de ter o seu sustento. E caminhando um pouco mais, quando a gente vai fazendo esses paralelos, né, e vendo tudo isso, pode ser que surja uma dúvida. Pode ser que a gente fique pessimista e fale assim, ah, não, mas então ao invés de melhorar, a gente está piorando. Né? Então Kardec faz essa questão, né? Aqui embaixo a referência, né, está com uma questão 785, mas é a 784 do Livro dos Espíritos. Então Kardec faz a seguinte pergunta, bastante grande a perversidade do homem. E nós sabemos, né, a gente ainda tem crimes que são bárbaros, a gente ainda presencia escravidão, né, a gente ainda precisa de leis para tornar, né, a lei do feminicídio, aprovada recentemente em 2015, né, que torna então aqueles crimes cometidos contra mulheres e que estão relacionados à condição de ser do sexo feminino, se torna então um crime hediondo, porque há essa disparidade, há essa diferença. Então a gente ainda convive com essas situações. Porque se a gente não convivesse com essas situações, a gente não precisaria de uma lei para conter isso, a gente não precisaria, né, dessa tangibilização. Então nós temos ainda, né, muitas dificuldades a serem superadas. E aí às vezes isso pode nos levar por esse caminho de pensar assim, não parece, né, que pelo menos do ponto de vista moral, ele, o homem, em vez de avançar, está, né, recuando. Né, ao invés da gente crescer moralmente, a gente estaria, né, recuando. Aqui a gente já consegue dar uma resposta, porque nós sabemos que ninguém retrograda, nenhum de nós, espíritos, vai retrogradar. No máximo, a gente pode estagnar. Mas os espíritos superiores, né, quando Kardec formula essa dúvida, já antecipando as nossas curiosidades, antecipando também as nossas angústias. Gente, mas será que a gente está melhorando ou será que a gente está piorando do ponto de vista moral? Então, Kardec já antecipa e o que eles colocam? Muito claramente, ele fala assim, ó, engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta. Melhor
Por quê? Melhor vamos compreendendo então o que é o mal. E faz-se necessário, muitas vezes, esse contato com o mal para que a gente reconheça a necessidade do bem e das reformas, das mudanças, das transformações. Mas será que moralmente nós estamos, né, aí evoluindo? Vamos olhar para algumas questões. Até um tempo atrás, nós não tínhamos, né, nada organizado com relação a mediar conflitos, né, enfim, entre as nações. Hoje nós temos a atuação da ONU, Organização das Nações Unidas. Ah, mas nem todo mundo segue, enfim, mas já mostra aí um avanço. Antes nós também não tínhamos, né, há um tempo remoto, a gente não tinha organizações filantrópicas que buscavam atender as necessidades materiais. Quantas organizações hoje nós temos? Inclusive, né, aqui muitos de nós participam, colaboram, ajudam de alguma maneira. Há um tempo atrás, a gente tinha os vales da imundície. Lembram, né, que falava da lepra, das passagens com Jesus, enfim. O que acontecia? Jesus já começa ali nos dando o exemplo, porque ele vai ao encontro, ele vai até eles, né? Mas o que nós tínhamos então? Essas pessoas no passado que apresentavam a lepra, elas eram colocadas à parte. Era como se fosse um lixão mesmo. Aquelas pessoas eram afastadas da sociedade e eram deixadas ali. É como se riscasse, né, essas pessoas do mundo dos vivos, né, dos encarnados. E hoje o que a gente encontra? Campanhas de prevenção à hanseníase, hospitais especializados nesse tratamento, oferecendo condições dignas, não só a essa doença, mas a tantas outras doenças dermatológicas também. Olha que interessante. No passado, se nós tivéssemos ali, no seio de algumas sociedades, uma criança que portava alguma deficiência, né, enfim, que portava alguma anomalia, como assim era considerada, ela seria sumariamente eliminada. E hoje o que é que nós temos? Tantas pessoas abnegadas, tantas instituições especializadas em trabalhar, em devolver mobilidade, devolver condições para que essa pessoa possa ter um contato cada vez mais amplo, mais acessível ao meio em que ela, né, está ali envolvida. E assim a gente vai tendo, né, essas mudanças, como vários muros, né, inclinações, caíram os cristãos, né? Hoje a gente pode dizer que é cristão, a gente pode dizer que segue Jesus, que busca praticar os ensinamentos, sem precisar ir para o Coliseu e enfrentar uma fera diante do olhar satisfeito das outras pessoas que eram contrárias, né, a Jesus. Olha que interessante. Até nos esportes, né? Sei que aqui talvez haverá algumas discordâncias, que a gente tem alguns esportes com um grau de violência, né, digamos, contato físico maior. Mas no passado, nós tínhamos ali os gladiadores que se enfrentavam até a morte para o deleite do público. Então não tem como nós negarmos que, inclusive no aspecto moral, nós tivemos aí um grande progresso. Mas ele não alcança e ele não se compara ao progresso intelectual. Há muito ainda a ser feito. E o que pode dar, né, para nós essa visão de que às vezes esse progresso moral não está acontecendo é justamente o fato de avaliarmos períodos muito pequenos. Às vezes uma criança, dependendo da idade, se ela se avalia em altura de um mês para o outro, ela vai achar que não cresceu. Até nós, né? Pais, mães, tios, enfim, avós, acompanhamos a criança ali mais de perto, às vezes a gente não percebe esse crescimento. Mas se a gente fica um período sem se encontrar, ou, no caso do progresso moral, se a gente avalia um período maior de tempo, nós perceberemos que sim, nós estamos progredindo. Devemos e podemos acelerar a marcha desse progresso. Mas seria falta de bom senso dizer que não estamos progredindo. E aí, Kardec, nesse mesmo artigo da Revista Espírita, ele vem e nos convida à realidade. Ele, né, faz aquele tratamento da verdade, tratamento da realidade. Porque quando a gente olha tudo que nós alcançamos, os edifícios, né, a nossa organização social, a legislação que prevê tantas coisas, enfim, todas as conquistas que nós temos, o que a gente entende? Que nós somos muito civilizados, né? Que já estamos assim num nível muito avançado. E nesse, né,
artigos, tempos são chegados, o que Kardec vai nos dizer? E também a gente pode consultar as questões 790 e 793 do Livro dos Espíritos. Que, na verdade, nós somos esclarecidos, mas nós não somos civilizados. Porque uma civilização, para ser completa, ela envolve desenvolvimento moral. Nós só poderemos nos considerar uma civilização completa a partir do momento em que a gente consiga praticar, aí sim, a caridade cristã. Então, a gente às vezes olha para os selvagens, né? Para os homens e mulheres, né? Primitivos que nós já fomos um dia, e entendemos que estamos muito avançados e muito civilizados com relação a eles, porque nós nos acomodamos, nossas acomodações são melhores, né? A gente tem ali casas muito mais confortáveis, as nossas vestimentas também, mas na verdade nós estamos tão próximos quando a gente fala então desse aspecto de não sermos civilizados na totalidade. Mas não vamos, né, desanimar, porque Kardec diz então que nós conquistamos o primeiro passo, a primeira fase da civilização. E esse primeiro passo é muito importante, que foi chegar até onde nós chegamos com todos esses avanços. Mas agora a gente precisa, para efetivamente ser uma civilização completa, porque hoje nós somos uma civilização incompleta. Ainda temos questões transitórias. Mas para sermos, então, e alcançarmos esse próximo passo, essa próxima fase, é necessário esse avançar do progresso moral, esse enobrecimento dos sentimentos, esse cuidado nas vivências, nas relações, nas comunicações, esse cuidado e esse desenvolvimento de todas as potencialidades que nós, como espíritos imortais, já trazemos. E aqui nós vamos entender então, né, até que enfim, por quê? Qual que é a relação entre o progresso intelectual e o progresso moral? E nós temos também no Livro dos Espíritos, questões 780 e sequência, que vai trazer para nós esse aspecto. Que o progresso moral, ele vem em consequência desse progresso intelectual, mas não se segue imediatamente. Então, qual que é essa relação? Só pode progredir moralmente quem tem algum progresso intelectual? Muita calma nessa hora. Mas o que está sendo dito aqui é que o progresso intelectual, ele incentiva o desenvolvimento do progresso moral. Em que aspecto? Porque faz, então, a gente compreender melhor a diferença entre o bem e o mal. A gente compreende, a gente entende melhor. A partir desse entendimento, a gente tem condições de fazer melhores escolhas. Então, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, nos tornando cada vez mais responsáveis pelas nossas escolhas e pelas consequências que advêm dessas escolhas. É essa relação que nós vamos encontrando, esse ampliar da nossa consciência. Mas podemos, em uma existência, avançar muito mais em moralidade do que em intelectualidade? Podemos, isso pode acontecer. Pode ser que em uma a gente avance em intelectualidade e não em moralidade? Pode ser. Pode ser que em uma a gente consiga equilibrar as duas coisas e vá avançando tanto em intelectualidade e moralidade? Sim, tudo isso pode acontecer. Depende do nosso olhar, depende do nosso empenho, depende do nosso esforço. Falando sobre tudo isso, agora a gente vai entender o que acontece, né? Será que não teria jeito, assim, de Deus dar uma ajudinha? Que às vezes a gente não faz a nossa parte e a gente quer que Deus dê uma ajuda, né? Mas não tem como Deus dar uma aceleradinha? E aqui a gente vai entender como é que essa marcha do progresso acontece. Essa marcha do progresso, ela pode acontecer de duas formas, como nós temos aqui com essa imagem, né? Uma imagem mais caricatural, uma imagem mais divertida, né? Para a gente fazer essa comparação. Muitas vezes, né, na maior parte do tempo, o progresso ele vai acontecer com uma figura de baixo. De maneira mais gradual, de maneira mais lenta ali, sem a gente perceber, porque vai mudando o uso, vai mudando o costume, vão mudando as leis, de maneira bem paulatina. Mas Deus deseja que todos nós alcancemos a felicidade. Essa é a nossa condição intrínseca, essa destinação à felicidade. E aí, de vez em quando, então, ele permite que a gente tenha movimentos mais rápidos, mais bruscos. Para quê? Para nos fazer avançar
Um curto período de tempo, às vezes, o que a gente demoraria anos, séculos, para poder fazer esse avanço. Olha que interessante, né? E aqui a gente para, nesse momento, para fazer uma reflexão. Qual o maior cataclismo moral que mais abalou as estruturas que nós aqui na Terra já presenciamos, ou né, tivemos notícia, vivenciamos, enfim. O que mais abalou? Mexeu com as estruturas fortemente e veio nos ajudar nesse avanço do progresso moral. Pandemia, falaremos sobre. Mas o que a gente pode falar com muita certeza, Jesus. Até hoje, o maior evento que trouxe essa condição para que a gente avançasse mais rapidamente foi exatamente a presença de Jesus entre nós. Porque quando Jesus vem, como nós vimos na semana passada, ele rompe com uma série de concepções, ele rompe com uma série de questões que estavam ali estabelecidas. Ele derruba todas aquelas aparências, né, que nós tínhamos, enfim, que a gente às vezes alimenta até hoje. Mas ele vai nos mostrando que não é a função, não é a posição, não é a ocupação, não é a condição, se de pecador, se de enfermo, se de governador, enfim. Não é a condição que importa. Ele nos mostra então o quê? Que todos nós importamos, que todos nós merecemos consideração, amor e respeito. É essa grande mudança, então, que Jesus vem nos trazer. Então, se a gente for observar, que a gente gosta muito de falar em regeneração, né? Fala em regeneração, né? Está acontecendo, vai acontecer. Gente, desde a vinda de Jesus, enfim, né? Nós já estamos trabalhando nesse movimento, que é justamente dar esse próximo passo. Trabalhar para que a Terra tenha a condição de se tornar, então, um mundo de regeneração. E não há exemplo melhor a ser seguido. Porque Jesus tangibiliza para nós exatamente o que é estar em conformidade com as leis divinas. O comportamento, a conduta de Jesus, as suas vivências ali, o seu exemplo vai nos mostrando o que é necessário para ser feliz. O que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, com o que nós devemos nos preocupar. Ele mostra claramente isso na sua conduta, no seu comportamento. Então esse é sim o maior evento que modificou, que a gente pode dizer com certeza. Ah, mas e a pandemia? Como é que a gente pode aí, né, de alguma forma, olhar para a pandemia? Nós podemos entender um convite à reflexão, à mudança? Nós podemos. Leonardo Boff, ele afirma claramente, né, mas não ligado à religião, enfim, a partir das convicções, né, do seu pensamento, que a pandemia foi sim um convite para que a gente restabeleça uma nova ordem, porque da forma como estávamos organizados não daria certo. É como se fosse um recado da natureza nos mostrando que estávamos ali pecando pelo excesso, extraindo mais, né, do que era possível, não nos preocupando uns com os outros. E aqui ele não tem uma visão só de preocupação entre nós seres humanos, ele tem uma visão de preocupação com o planeta, com os recursos naturais e com todos os seres que habitam. Olha que interessante, né, a visão que ele tem. E se a gente for olhar para pesquisas e resultados, aqui nós vamos referenciar, né, a pesquisa, agora eu me esqueci o primeiro nome dela, o sobrenome é Sérgio. Ela é psicóloga clínica, ligada ao Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, trabalhava em ambiente hospitalar. E aí, o que ela percebeu, né, claramente? É esse convite que a pandemia nos trouxe a refletir sobre o que é importante. Porque o que ela mais percebia, acompanhando os casos, acompanhando ali as situações, eram as pessoas ponderando aqueles abraços que não mais aconteceriam, pensando nessa visão, né? Eles não tinham essa crença espírita, esse entendimento da continuidade da vida que deixa-se o corpo, mas o espírito permanece. Mas esse arrependimento dos abraços, dos encontros que não mais seriam possíveis,
e também essa reflexão de, embora a gente tenha se organizado muito rapidamente para trabalhar, para estudar, né? E aí vamos de Zoom, vamos de Teams, Google Meet, enfim, né? Todo um aparato, né? Para que a gente trabalhasse, fizesse o que era necessário. Por que a saúde mental ficou comprometida? Porque as pessoas começaram a sentir falta do contato, sentir falta do convívio, o isolamento que foi imposto para poder conter a disseminação do vírus, nos colocou em contato com essa vulnerabilidade que nós temos e que a psicologia e a doutrina, já falava isso muito antes, nos coloca muito claramente. Nós somos seres sociais, nós necessitamos do contato. Nós precisamos uns dos outros para nos reconhecermos vivos, existentes aqui, encarnados. Nós temos essa grande necessidade. É por isso que o progresso, ele não se dá sozinho. É por isso que a gente se engana se a gente resolver agora que a gente vai progredir, estando em meditação, né, o tempo todo, mas isolado das pessoas, na fazenda, né, na praia, na montanha, onde quer que seja. Porque esse progresso, esse desenvolvimento, esse afloramento, essa elevação dos sentimentos precisa do contato. Mas inclusive o progresso intelectual, porque que muitas vezes nós percebemos, um começa uma ideia e o outro desenvolve, aprimora e continua. Nós temos essa necessidade. Nós somos todos interdependentes. Falando ainda da pandemia, o capacete Elmo muito rapidamente foi desenvolvido, mas foi uma força-tarefa. Iniciativa pública, iniciativa privada, para poder colocar ali um recurso naquela escassez de respiradores, naquela dificuldade que estava sendo ali enfrentada. E aí a gente pode olhar um jeito muito bonito, né, de ver os nossos problemas. O progresso é a soma de todos os problemas que nós já resolvemos. E isso cabe para o aspecto intelectual e cabe para o aspecto moral. Quando a gente resolve um problema com alguém, nós estamos progredindo. Sabe aquele problema do perdão? Aquele problema da aceitação do outro? Aquele problema do aprender a aceitar uma crítica sem se armar, sem precisar defender, sem empurrar, sem parar de falar, mas também sem contra-atacar? Quando nós resolvemos um problema no trabalho, em casa, na casa espírita, nós estamos progredindo. Olha que bonito. Problemas, então, a partir de agora, passam a ser, para nós, muito bem-vindos, porque eles nos dão essa capacidade, essa possibilidade de progredir, e progredir é igual felicidade. Então, meus irmãos, o problema é só algo que está de um lado, a felicidade está do outro, a gente só precisa atravessar por meio da ponte do progresso, em um ou em outro sentido. E qual é o sentido que todos nós iremos alcançar um dia? É dessa caminhada, dessa jornada evolutiva que nós estamos fazendo para alcançarmos, então, aquilo que é chamado de angelitude, mas que na doutrina espírita nós temos a clareza que é nos tornar esses espíritos puros, esses espíritos perfeitos, que atingiram aí toda a moralidade, atingiram ali também toda a intelectualidade que estava disponível, convertendo tudo isso em amor. E a partir deste movimento, passando então a atuar junto com Deus para que os seus desígnios sejam cumpridos. Atuando então como co-criadores, mas atingindo já toda a felicidade, toda a perfeição relativa, mas a perfeição completa que a criatura pode alcançar. Olha que lindo! Estaremos então aí nessa situação. E agora vem algo para nos ajudar no dia a dia, nas nossas relações, com aqueles probleminhas de comunicação e outros mais que nós temos. Que é esse entendimento, meus irmãos. Da questão 776 do Livro dos Espíritos até 793, nós teremos todo esse desenvolvimento. Mas o que a gente pode trazer com muita clareza? O progresso é uma força viva. O progresso é uma lei divina, é uma lei natural. Nada nem ninguém poderá opor-se a ele. Nada nem ninguém. Se alguém tentar travar a marcha do progresso, vai ser como uma pequena pedrinha
Imagina a roda ali, né, passando por essa pedrinha. Nada nem ninguém pode deter o meu progresso, o seu progresso e o progresso daquele ser que hoje mais nos desafia. Aquele ser que mais nos desafia na estabilidade das emoções, na elevação dos sentimentos. E aqui a gente começa já a entender que fica mais fácil seguir os ensinamentos de Jesus. Por que fica mais fácil seguir os ensinamentos de Jesus? Porque é só a gente ter esse olhar para essa pessoa. Na verdade, o convite aqui é para que a gente tenha esse olhar para todas as pessoas. Porque se a gente tem esse olhar para todas as pessoas, nós não veremos só a ofensa que ela nos traz. Nós não veremos só a crítica, nós não veremos só a indiferença, não veremos só o descaso, só a traição. Não. Nós veremos também a dor que está ali naquela pessoa. Nós conseguiremos ouvir, muitas vezes ali, um pedido de ajuda, ou se não é um pedido de ajuda, um desequilíbrio que talvez essa pessoa precise de tempo para poder resolver, mas que nós poderemos, então, fazer o nosso trabalho de cá, sustentando na primeira coisa que a gente deve fazer, não na última, mas é sustentando em prece, sustentando em oração, na vibração do nosso coração. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos, então, elevando o nosso sentimento. E tem uma música muito bonitinha, né? Eu não vou me atrever a cantar aqui para vocês, né? Depois que o coral canta, eu tentar, né? Qualquer iniciativa aqui, né? Seria desnecessário, vamos dizer assim. Mas é uma música, né, atribuída a um padre católico, em que uma criança, né, pergunta o que é preciso para ser feliz. Aí quem conhece a letra já vai deixando a música cantar. E aí ele vai, né, respondendo na música e cantando que é amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorriu. Talvez a gente ainda não consiga algumas coisas, amar como Jesus amava, porque para isso é necessário toda a amplitude do progresso moral e intelectual, mas a gente já consegue amar do nosso jeito. A gente já consegue amar agora, não contra-atacando, não vingando, a gente já consegue amar fazendo uma prece, ajudando quando for possível. Mas o olhar de Jesus, como é que Jesus olhou para a mulher adúltera? Nós somos aqueles que estão ali atrás, ó. Como é que a gente está olhando? Com julgamento, né? Com desprezo. Mas como é que Jesus olha? Jesus olha para além do erro. Jesus olha para além do pecado. Jesus não olha para o nosso estado transitório. Jesus olha para tudo aquilo que nós seremos. Espíritos puros e perfeitos assim como Ele. É esse o grande olhar que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Aqui está, meus irmãos, a solução dos nossos problemas para que a gente consiga e continue progredindo. Por quê, meus irmãos? Vamos fazer uma avaliação aqui. A gente fala assim, não, eu vou ter esse olhar de Jesus para que o outro evolua. Porque ele, outro bichinho, quis vir dar boas noites para vocês aqui. Eu vou olhar porque ele me ofendeu. Ele precisa de desenvolvimento, de progresso. Meus irmãos, vamos à verdade. Nós dois precisamos. Porque se o outro nos ofende, a gente se sente ofendido. Se o outro faz algo e a gente se sente desequilibrado, nosso edifício interior se abala, nós não somos assim tão evoluídos quanto nós pensamos. Nós também precisamos progredir. Nós também precisamos nos desenvolver. E quando a gente adota esse olhar de Jesus, para além das aparências, para além daquele ser ali que nos agride, né, que nos ataca, que às vezes de maneira mais assuntosa, mais confrontativa, às vezes de maneira mais sutil, né, enfim, mais manipuladora, se a gente desenvolve esse olhar, a gente resolve todos esses problemas e nós fazemos então a nossa parte para a regeneração da Terra. Porque o que é, né, essa regeneração da Terra? É o momento em que a gente consegue, então, alavancar esse progresso moral.
Então, se a gente for olhar lá no Evangelho, tem uma mensagem de Santo Agostinho que vai falando da progressão dos mundos, e Santo Agostinho vai falando justamente sobre isso, que nada pode deter o progresso e que a Terra vai progredir. Mas em que sentido que a Terra vai progredir? Porque às vezes a gente gera umas confusões, né? A gente fala assim, então a matéria da Terra vai progredir? A matéria vai progredindo, a Terra vai passando para uma regeneração, depois, enfim. E a matéria vai progredindo? A gente não deve fazer essa confusão, porque matéria é matéria. Não tem como ter progresso intelectual e progresso moral. Então a gente não pode falar progresso nesse sentido, mas nós podemos falar então que à medida que os habitantes da Terra, nós, os outros espíritos que vierem habitar, forem se desenvolvendo moralmente, nós não teremos a necessidade de passar por situações tão duras de adversidades. E aí a Terra, então, terá a sua matéria modificada, vai ficar um pouco mais sutil para poder acompanhar o nosso desenvolvimento. É isso que acontece. Porque às vezes a gente fica muito preocupado lá com a regeneração e fala, nossa, o que vai acontecer então para a regeneração se estabelecer? O trabalho individual de cada um de nós no nosso dia a dia. Cada pequeno esforço conta. Porque o progresso é também cumulativo. O pequeno esforço que nós fizermos hoje, o esforço que nós fizermos amanhã, porque nada fica perdido. Nós já sabemos que somos espíritos imortais. Nós já sabemos que amanhã nós vamos encontrar com todo o progresso que nós alcançarmos até hoje e que nós continuaremos, e melhor ainda, que nada pode deter o nosso progresso. Então, meus irmãos, o convite, para que a gente fique além, desse olhar de Jesus, é para que a gente consiga fazer o que se estabelece aqui, É uma comunicação que foi recebida na Sociedade Espírita de Paris, ela está publicada na Revista Espírita de janeiro de 1863. E ela vai nos trazer o que a gente precisa alcançar para ser essa civilização, para alcançar essa regeneração. O aperfeiçoamento do coração, as luzes da consciência brilhando, porque a nossa consciência fala conosco o tempo todo, a gente vai lá e tenta abafar, mas vamos deixar brilhar e seguir o que a nossa consciência nos aponta, a difusão dos sentimentos de solidariedade universal dos seres, então, o outro, e toda essa vibração, essa difusão de sentimentos se encontrando, envolvendo o nosso planeta, e também a fraternidade. É o que nós precisamos para avançar, porque assim a gente vai equilibrando, então, o progresso intelectual, o progresso moral, e fazendo com que a Terra passe, então, a esse mundo de regeneração. Meus irmãos, a Terra passando ao mundo de regeneração significa que nós conseguiremos vivenciar um pouco mais de felicidade. Não toda a felicidade que nós podemos alcançar, mas um pouco mais de felicidade nós conseguiremos sim alcançar e vivenciar. Que possamos então ter o nosso olhar transformado. O nosso olhar transformado para nós, porque às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que a gente vai progredir. Em alguns momentos a gente tem alguns deslizes ali que a gente fala, e aí? E agora? Não é possível que eu fiz isso de novo. Meus irmãos, vamos erguer, vamos continuar no dia seguinte o trabalho que nós interrompemos no dia anterior, porque o progresso nos espera. Mas é necessário que a gente trabalhe por isso. E o olhar amoroso de Jesus pode nos ajudar bastante. Olhar para nós como Jesus olharia. Olhar para o nosso irmão como Jesus também olharia. Isso vai nos ajudar muito a despertar não só a empatia, mas acima de tudo a luz da compaixão. E muitas vezes não é o grande acontecimento que provoca a mudança, mas é o toque sutil na alma. Que no decorrer dessa semana possamos, com os nossos corações em prece, com as nossas palavras, com os nossos olhares, os nossos sorrisos, os nossos gestos, as nossas mensagens, dar toques sutis em muitos e muitos corações. E que Jesus os abençoe.